Willie consegue parar o tempo, taca um vaso no Baby e leva Charlie com ele. Tony pede para que traga o Charlie de volta, ainda não mate ele. O pessoal da X-Hunter também acaba de saber que Tony está testando medicamentos assim como eles. Mas o remédio dele é uma substância que aumenta a habilidade e dá superpoderes para quem não tem. Quer formar um exército, mas não é tão simples. De acordo com o documento que Kim viu, até agora o experimento dele só teve um sucesso, que foi o Willie. Jeff se pergunta se ele realmente tem um remédio que concede superpoderes, porque ainda precisa do Charlie. Chris acha que seja suas células. O remédio do Tony ainda não é estável, e o Charlie tem células especiais no corpo, que conseguem absorver superpoderes. Talvez o Tony queira usar as células do Charlie para aperfeiçoar o medicamento. Charlie pergunta por que ele o prendeu, por que não o entrega diretamente ao Tony, ou será que também está fugindo do Tony? Por isso usou o bloqueador de sinal. Will achava que ele era burro, por causa deles, precisa carregar essa coisa com ele o tempo todo, nem acredita que o Tony perdeu para eles, um bando de órfãos. Agora toda a confusão caiu em suas costas, eles o usaram para testar o remédio, implantaram um chip no seu cérebro, e usam isso para o obrigar a cumprir várias ordens. Charlie tenta convencê-lo a não fazer isso, mas não adianta, porque Tony é muito mais esperto que eles. O chip em seu cérebro é para o controlar. Se desobedecer às ordens, ele aperta um botão e sua cabeça explode. Charlie acha que talvez o laboratório do Pete pode ajudar ele a remover o chip, porém, Willie já tentou, mas não deu certo de jeito nenhum. Charlie afirma que uma pessoa como ele ainda tem que obedecer ao Tony, não importa quão absurdo seja o trabalho, é tudo pela sua tal liberdade. Kent é mantido preso. Um cara deve ficar de olho nele, mas ele é esperto, e através de suas pernas, consegue colocar o guarda para dormir. Ele se solta e veste a roupa dele. Pete recebe uma mensagem dele, informando que não precisam ir ao laboratório. Willie e Charlie não estão lá, talvez o Willie queira negociar alguma coisa com o Tony. Baby não quer esperar mais, e vai à procura de Charlie. Tony pergunta onde que ele escondeu o Charlie. Willie responde que eles estão seguros, não vai entregar o Charlie, a menos que ele remova o chip. Tony declara que ele não está em condições de negociar. Se apertar esse botão, ele vai morrer na hora. Willie pede para ele apertar então, o Charlie vai morrer junto com ele. Na próxima transmissão da partida, estará lhe esperando. Quanto a como devolver o Charlie, avisará na hora certa, mas tem que trazer o removedor de chip. Acha que é justo. Tony fica com o Charlie e ele ganha sua liberdade. Chris comenta que Pete não confia mais nele, com certeza o odeia por ser filho do Tony. Ele não consegue responder essa pergunta, mas se ganhar sua confiança e a de todos, precisa terminar aquele soro. Baby vem cabisbaixo, porque não conseguiu encontrar o paradeiro de Charlie. Não encontrou nenhuma pista. Alan acha que eles planejaram isso faz tempo, agora só resta esperar pelas informações do Pete. Baby odeia a palavra esperar, mas é só o que pode fazer. Jeff atende a ligação no celular de Alan, é o setor de cirurgia ortopédica do Hospital TV. Ligando para confirmar sua consulta de retorno neste domingo às 2 horas da tarde, Jeff informa que era o hospital. O que aconteceu com ele? Já que estão juntos devem confiar um no outro. Por que esconde coisas dele? Ele responde que o médico continua pressionando para ele fazer a cirurgia. Compressão crônica da medula espinhal. Desde o último acidente da competição ficou essa sequela. Por isso saiu do mundo das corridas. Se fizer a cirurgia, vai precisar de vários meses para se recuperar, e quer adiar mais um pouco. Desculpa por não contar antes. Jeff então quer ir ao médico junto. Alan jura que depois que isso for resolvido, vai deixar que ele o leve ao hospital. Kenta continua infiltrado para continuar as investigações, e manda uma mensagem. Winner vai até o cara jurando que é o Kenta, dar vários socos nele, mas percebe que é um de seus homens. Quer que todos eles tirem a máscara. Kenta é obrigado a fazer isso, e não escapa de suas mãos. Pete foi informado que Tony vai fazer uma troca com o Willie para trazer Charlie de volta. O local é o autódromo. Baby comenta que mesmo que o Willie realmente for trocar o Charlie na pista, então terão a chance de pegar ele. Kim está muito apaixonado, e não para de pensar no Kenta. Pete pergunta se ele tem algo urgente. Chris só quer esclarecer as coisas pessoalmente. Sobre a questão da confiança, vai lhe dizer. Alguém como Tony que usa a ciência como arma, nunca vai estar ao lado dele, mesmo que sejam apenas parceiros de cama, só de pensar que ele vê como inimigo. Fica muito chateado.
Pete acredita que se ele realmente quisesse se juntar ao Tony, não teria vindo para este laboratório desde o início. Confia nele. Baby continua com insônia, e como Jeff já previu o futuro dele com Alan, que eles não ficariam juntos, quer saber se já previu o futuro dele com Charlie. Mas Jeff nunca preveu, porém Charlie disse que não importa o quão ruim seja o futuro, tudo pode mudar, dependendo do que eles fazem agora. E eles estão dispostos a fazerem tudo para ficarem juntos. Eles já estão preparados para a corrida, todos os pilotos se posicionam, e o piloto Willie acaba de chegar. Willie começa liderando, acelera ao máximo, ele já combinou com Tony, na área de containers será o ponto de troca. A equipe de resgate está posicionada no ponto mais próximo da pista. Só fazer alguém levar a peça naquele carro, na curva com ponto cego na zona dos containers. Há um canto escondido, onde vão se encontrar. Por outro lado, Alan também já planejou tudo. Pete está disfarçado, o local mais provável para trocar o Charlie é numa curva perto de um container. Precisam forçar o Willie a se desviar da rota planejada. Como tem muitas câmeras filmando, Jeff precisa cortar o sinal e seguir o plano. North acelera com tudo, Dean bloqueia ao lado direito, e Baby fica responsável pela retaguarda. Todos estão fazendo o possível para cercar o Willie e impedir que ele fuja. Agora North faz ele mudar de rota e cair na armadilha. O plano está indo conforme o combinado. Baby muito puto, tira ele dentro do carro e desconta toda a sua fúria. Willie brinca ainda, afirmando que ele deve estar com muita saudade. Por isso não aguentou e o perseguiu desse jeito. É muito emocionante. Baby pede para ele dizer onde que está Charlie. São informados que a equipe de resgate está prestes a chegar. Precisam ir embora. Como ele não quer dizer onde que escondeu o Charlie, Baby perde a cabeça e sente vontade de matá-lo. Dean pede para ele parar com isso. Isso pode acabar em morte. Então coloca ele dentro do carro e vão embora antes que a equipe de resgate chegue. Dean encontra o Winner no meio do caminho, então os dois aceleram. Ocorre uma colisão e o carro explode. Winner pede desculpas ao Tony por não ter conseguido trazer Charlie. Da próxima vez não vai estragar tudo. Tony está cansado das suas desculpas. Já provou o suficiente de forma clara que é um inútil. Sempre se faz de coitado e nunca venceu ninguém. Winner pede mais uma chance e por favor não o mate. Quer mais uma chance para provar que ainda é útil para ele. Se o matar agora não haverá sentido, pois ele ainda não tem um novo assistente, o deixe continuar o servindo. Tony decide dar mais uma chance. Se ele ainda assim não conseguir trazer o Charlie e o Willie de volta, sabe muito bem quais serão as consequências. Baby consegue encontrar o Charlie, o qual informa que o Willie quer lhe usar para conseguir a liberdade dele. Tony implantou um chip no corpo do Willie para controlá-lo e rastreá-lo. Baby está aliviado que ele está bem e a salvo. Willie menciona que se for para morrer, ele não se importa. E ainda por cima eles vão com ele. De qualquer forma, viver sob o comando do Tony não faz diferença de estar morto. Deveriam entender isso também. Ele também já esteve sob o controle dele, não foi? Baby indaga, quem disse que vai deixar ele morrer tão facilmente? Will é levado para o laboratório e Chris consegue tirar o chip. Dentro da cápsula havia uma substância, e também encontrou um transmissor. Alan é informado que o corpo de Dee não foi encontrado, apenas o carro queimado. Ainda vai continuar fazendo a busca. Alan se pergunta, se não tem corpo significa que ele ainda está vivo? Jeff pede para ele aceitar a realidade. Acha que foram os homens do Tony que esconderam o corpo, justamente para encobrir o caso. Se não conseguiram encontrar o corpo, podem fazer o funeral de Dean mesmo assim. Alan não gostou de ouvir essa ideia, ainda acha que ele está vivo. Alan percebe que foi muito grosso, e pede desculpas. Charlie também pede desculpas ao Alan, foi por sua culpa que tudo virou assim. Se não tivesse sido preso, o Dean não teria se metido em problemas. Alan não consegue aceitar o fato. Tadinho do Dean, agora que estava tentando se redimir, e fazendo de tudo para ganhar a confiança deles novamente. North vai até Sonic e pergunta se está incomodando. Ele afirma que não, só estava falando com um amigo de Paris, vai adiar sua viagem, tá se sentindo culpado. Acha que foi por sua causa que Dean fez aquela escolha. Sonic é a pessoa que causou a morte dele. North não acha assim, aquele momento era uma situação crítica, e a ação de Dean provavelmente foi apenas para que eles pudessem sobreviver. Ainda assim, Sonic se sente culpado, desconfiou muito dele, o pressionou, e isso aconteceu.
Norf pede para ele não se culpar tanto, ninguém espera que essas coisas aconteçam, o entende. Norf percebe que ele está muito vulnerável. E parece que o romance entre os dois está começando a se desenrolar. Ele finalmente tem a iniciativa. Tony é informado que Dean já saiu da fase crítica, mas ainda está em coma e provavelmente não vai acordar tão cedo. Não tem problema, porque Tony também não quer que ele acorde tão rápido, enquanto ele ainda estiver respirando já basta. Uma tarefa tão simples como essa, ele não vai estragar de novo, né? Charlie está muito triste. Tira a aliança do pescoço e comenta que Baby tinha dito que ele podia usar de volta quando quisesse. Na verdade, esperou por essa oportunidade por muito tempo. Desculpa por entender mal. Se ainda precisar dele, pode colocar esse anel de volta nele? Seu namorado com certeza quer. Põe a aliança de volta, e Charlie jura que nunca mais vai tirar este anel. Finalmente ele cai na real, e não quer mais se separar de Baby, quer ficar para sempre com ele. Nesta noite, até fazem algumas brincadeiras para tirar o estresse. Baby está querendo agradar o garoto, corta algumas maçãs, sempre foi Charlie quem cuidou dele, agora quer ter a chance de retribuir. Charlie propõe falar sobre o futuro deles, quando a temporada terminar e terminarem com todos os problemas causados pelo Tony, que tal viajarem secretamente? Baby pergunta, como uma lua de mel? Charlie afirma que é mais ou menos isso, ou tem algum lugar que ele gostaria de ir? Para ser sincero, ele não pensou tão longe. De um lado, é fabricar o soro de dissolução de habilidades, de outro, é eliminar o Tony. Agora precisam descobrir como Tony se ressuscitou depois de morrer. Norf vai de fininho até Sonic, que quer que ele fale logo sem rodeios. Norf só não sabe o que eles são, depois de se beijar, e confessa finalmente que gosta dele. Sonic fica tão surpreso que nem está acreditando. Depois disso, quer saber se ele ainda vai para Paris. Ele responde que sim, já pagou sua matrícula. Se não voltar vai ser um desperdício de dinheiro. Mas depois que ele terminar o estudo vai voltar, e vão tentar um namoro à distância. Norf ganha um beijinho e fica todo besta. Charlie tem uma nova proposta para acelerar o medicamento, talvez possam usar o Willy, ele é o único caso de sucesso no experimento do Tony. Se analisarem as células dele e fizerem uma análise reversa, talvez possam encontrar a chave para desenvolver o soro de dissolução de habilidades. Para isso, Chris precisa pegar um pouco de seu sangue emprestado e Willy não concorda. Charlie afirma que ele também odeia o Tony, que tal contar como ele se ressuscitou. Willy não quer contar nada, e Chris tira um pouco de seu sangue para o teste. Winner vai até Alan, hoje veio para falar um negócio. É para falar sobre a vida ou a morte de Dean. Foi ele quem trouxe o corpo dele de volta. Por isso ele ainda está respirando. Alan pede para ele devolver o Dean. Winner responde que vai, basta fazer o que ele disser. Ele quer o sangue de Charlie. Ele e Tony não planejavam matá-lo, só queriam o sangue dele para fazer um medicamento. Tony também prometeu que se o experimento desse certo, iria poupar a X-Hunter. Cada um seguirá seu caminho e ninguém sairá prejudicado. Alan vai até Tony, está disposto a cooperar com eles. Mas tem uma condição, devem injetar o reforço de habilidades nele. Alan vai mesmo se submeter a isso. E agora é tarde demais para voltar atrás, a dose de reforço foi aumentada. A porcentagem só aumenta até 100%, Winner fica muito assustado. Charlie e Baby estão dando um grau no carro, e ele tem uma visão com o Alan. A coisa parece estar feia. Charlie acha que o Tony criou um novo ser com habilidades. Winner tenta acordar o Alan, que parece que está com uma super força, mas Tony chega e já tem o botãozinho para controlá-lo rapidamente. É informado que Alan teve uma reação extremamente positiva ao medicamento, embora ele fosse apenas uma pessoa comum. Seu potencial já é comparado ao de um alfa como Willy, por isso acredita que se conseguir despertar todo o seu potencial, talvez ele consiga superar o Willy. Tony afirma que Alan já deve saber que tem um chip dentro dele. Realmente acha que deixaria ele sair no laboratório sem restrições? Não pense que será como Willy, que conseguiu remover facilmente o chip. Jeff está ansioso esperando por ele, que tinha dito que ia ao hospital, porém ele recebe uma ligação do hospital, informando que Alan perdeu a consulta pré-operatória de hoje. Todos ficam preocupados sem notícias dele, mas de repente Alan aparece, e Jeff pergunta onde que ele foi, porque não conseguiu entrar em contato com ele. Alan informa que foi ao médico chinês, por coincidência, um amigo indicou um especialista de outro hospital. Agora está com uma nova medicação e a doença vai melhorar aos poucos, sem precisar de cirurgia.
Jeff pede para ele nunca mais fazer isso sem avisar. Kim percebe uma marca no pescoço dele. Pete pediu para Chris analisar o sangue do Willie, e descobriu que as células dele realmente estão anormais, mas ainda não sabem a causa. Se conseguissem obter mais dados sobre o medicamento, talvez haja um avanço. Baby diz que então, terão que perguntar às pessoas que foram submetidas ao experimento.